Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal que é meu e vosso. Bem, no vídeo de hoje vou falar de direitos reais, portanto vou definir o que são direitos reais, vou falar da distinção entre direitos reais e direitos de crédito e, por fim, vou falar das características. Bem, começando pelo primeiro ponto, pela noção de direitos reais, devemos ter presente o direito real como um direito subjetivo que corresponde ao poder conferido pela ordem jurídica a um sujeito para a tutela do seu interesse, de um interesse seu, e também pode ser entendido num outro âmbito pelo poder jurídico, que é uma disponibilidade de meios atribuídos a pessoa determinada para a realização de interesses jurídico-privados mediante e afetação jurídica de certo bem. Pode ser entendido, por outro lado, ainda como um direito real, que é um direito subjetivo no sentido de poder jurídico absoluto atribuído a uma pessoa determinada para a realização de interesses públicos, de interesses jurídico-privados mediante o aproveitamento imediato de utilidades e de uma coisa corpórea. Bem, quanto ao segundo ponto deste vídeo, que é então a distinção entre direitos reais e direitos de crédito, devemos ter presente que a doutrina portuguesa é pacífica quanto a esta questão, quanto à distinção entre os direitos reais e os direitos de crédito, mas para Oliveira Ascensão, a verdadeira característica dos direitos reais concentra-se na sequela, atendendo assim, portanto, este autor também à prevalência. O que é que significa então sequela? Sequela é nada mais, nada menos que uma mera característica dos direitos reais que consiste na suscetibilidade que tem o direito real de ser invocado contra quem quer que materialmente detenha coisa sobre que recai. Por exemplo, no domínio dos direitos reais de garantia, o credor hipotecário ou privilegiado pode apagar-se pelo valor do imóvel, aliás, dado em garantia do pagamento da dívida, esteja ele em poder de quem estiver, mesmo nas mãos de um terceiro adquirente. Mas para Mota Pinto, a seu ver, a distinção estabelece pelo recurso a vários elementos que qualificam os direitos reais e faltam, portanto, nos direitos de crédito, e ele fala, portanto, na absolutidade, a sequela e a inerência, sendo esta uma manifestação da sequela e da prevalência. Mas para Antunes Varela, a distinção reside na natureza absoluta dos direitos reais, de onde derivam as características da prevalência e da sequela, que já falamos anteriormente, e salienta ainda que os direitos reais se caracterizam no seu lado interno como um poder de soberania sobre a coisa e estão subordinados, portanto, ao princípio da tipicidade. Resumindo e concluindo, podemos dizer que os direitos reais têm a natureza absoluta, visto as faculdades conferidas ao seu poder, ao seu titular, aliás, serem oponíveis erga omnes. E, por outro lado, a natureza absoluta dos direitos reais projeta-se na inerência que, por sua vez, se desenvolve na sequela e na prevalência. E ainda, por outro lado, os direitos reais acompanham as coisas nas suas vicissitudes, aquela questão que já falamos da sequela. E, por fim, os direitos reais excluem direitos incompatíveis constituídos sobre a mesma coisa, e estamos, portanto, mediante a prevalência. Quanto ao terceiro e último ponto deste vídeo, que são então as características do direito real, estas características têm-se por características menores e características maiores. Quanto às características menores, estas configuram-se numa coisa certa e determinada, ou seja, o objeto do direito real tem de ser uma coisa certa e determinada e, como tal, existente, obviamente. Por outro lado, o objeto do direito real tem de ter existência física e ser certo e determinado no momento da constituição ou da aquisição do direito. Por outro lado, a afetação tendencial da totalidade da coisa, e em regra geral os direitos reais tendem-se às coisas que no seu objeto se incorporem ou a ele sejam unidas, como por exemplo a cessão nos termos do artigo 1325.
Mas nada, atenção, mas nada impede a constituição de direitos reais sobre parte de uma coisa. Exemplos disto são a hipoteca, que se como prevê o artigo 688, a propriedade horizontal, como prevê o artigo 1414, peço desculpa, o direito de superfície previsto no artigo 1524 e o direito de uso e habitação previsto no artigo 1489, também todos do Código Civil. Falamos, portanto, aqui também de uma questão que é o do uso capião, que está previsto no artigo 1287, que corresponde a uma forma de aquisição de direitos reais através da posse respectiva desses direitos durante um certo tempo, e só se pode adquirir a posse por uso capião relativamente ao direito de propriedade e outros direitos reais de gozo, e a verificação do uso capião depende de dois elementos: do exercício da posse, por um lado, que tem a obrigatoriedade de ser pública e pacífica, e por outro lado, do decurso de um certo período de tempo que é variável segundo a natureza móvel ou imóvel da coisa e segundo o caráter de boa ou de má fé. Temos, portanto, aqui uma definição no artigo 1287 sobre a posse, que nos diz que a posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo mantida por certo lapso de tempo faculta ao seu possuidor, salvo disposição em contrário, obviamente, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua atuação. É o que se chama então de uso capião. No caso, esta é a definição do uso capião que encontramos no Código Civil no artigo 1287. Por outro lado, a posse do usufrutuário, sendo este possuidor em nome alheio, nunca poderá conduzir a uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição de direitos reais, como já foi referido anteriormente, e não uma forma de transmissão. Sendo assim, a contagem do prazo inicia-se a partir do momento da constituição da posse boa para uso capião, e o sujeito pode à sua posse juntar a posse do seu antecessor. É a cessão na posse, como prevê o artigo 1256. O mesmo acontece quando haja sucessão na posse, como prevê o artigo 1255 do mesmo diploma do Código Civil. Quanto a esta questão ainda, a uso capião pressupõe a posse que se adquire pelo facto e pela intenção, definindo-se pelos elementos essenciais que são o corpus na aquisição originária ou traditio na aquisição derivada e o animus, devendo, além disso, ser de boa fé, pacífica, pública e contínua. Quanto às características mais relevantes, as características mais relevantes dos direitos reais são a inerência, a sequela, a prevalência e a tipicidade. A inerência traduz-se basicamente numa ideia de íntima ligação do direito à coisa. O direito real muda, em geral, se passar a recair sobre coisa diversa. Em contrapartida, acompanha a coisa nas suas vicissitudes. A inerência tem como corolário a inseparabilidade do direito e da coisa. O exemplo disto é: se A e B constituíram um direito de superfície sobre o prédio X e agora o pretenderem transferir para o prédio Y, isso significa que existe uma extinção do primeiro direito de superfície e a constituição de um novo direito, como prevê o artigo 1545, número 1 do Código Civil. Dito isto, passamos para a sequela, que é a segunda característica também, que, como já falamos anteriormente, a sequela não pode ser vista como um direito ou faculdade autónoma em relação ao direito real. A sequela traduz-se assim na possibilidade do direito real ser exercido sobre a coisa que constitui o seu objeto, mesmo quando na posse ou detenção de outrem, acompanhando-a nas suas vicissitudes onde quer que se encontre. É, no fundo, uma característica específica dos direitos reais ligada às relações existentes entre o seu conteúdo e o seu objeto. As suas múltiplas manifestações da sequela constituem importantes meios de tutela e de defesa portanto, dos direitos reais.
A prevalência, portanto, quer dizer que quando se trata de prevalência, isto é quando se trata de estabelecer a prioridade de um direito sobre outros, se entre eles houver incompatibilidades, conforme o artigo 407. E a prevalência é um corolário da natureza absoluta e da inerência dos direitos reais, conforme a explicação do Mota Pinto. Sendo assim, a prevalência não faz sentido enquanto não houver incompatibilidade de direitos sobre a mesma coisa, como defende o Pinto Coelho. E por último, o direito real prevalece sobre o direito de crédito. Por fim, passamos para a tipicidade, que nos diz que neste âmbito, no sistema jurídico português, prevalece o princípio da tipicidade dos direitos reais e só são reais os direitos que a lei qualifica como tal, conforme o artigo 1306 do Código Civil. Por outro lado, os direitos reais têm um conteúdo definido por lei. E por fim, o princípio da tipicidade vale para todas as modalidades de direitos reais. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que gostem muito. Se fizer sentido para vocês, partilhem também este vídeo com os vossos amigos, com pessoas que considerem que possam precisar e ser-lhes úteis os meus vídeos, este vídeo em concreto. Partilhem, comentem, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, é aqui em baixo. Ativem o sininho também para receberem todas as notificações de vídeos novos aqui no canal e deixem os vossos comentários e as vossas sugestões. Espero mesmo que gostem e tirem muito proveito. Como digo sempre, aproveitem o agora, vivam agora e sejam muito felizes. Fiquem bem, vemo-nos no próximo vídeo.